Bom dia a você que nos acompanha pela Rádio Educativa FM. Está começando mais um Mente Informa 105, um programa dedicado à arte do bem viver. Bom dia, Liege, tudo bem? Bom dia, Rogério Cardoso, tudo mais que bem, e com você? Bem, ótimo. E hoje, Liege, estamos recebendo em nosso programa Jussara Bueno, que é farmacêutica, palestrante e também educadora em diabetes. Seja muito bem-vinda, Jussara, ao Mente Informa 105. Muito obrigada, agradeço o carinho, a atenção, o convite. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. E para você que nos acompanha, já envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e acompanhe este e outros programas que já passaram por aqui no nosso canal no YouTube, Mente Informa 105. Jussara, conta pra gente como foi a sua escolha pela farmácia e o seu percurso profissional. Que joia! Olha, eu sou filha de proprietários de drogaria, né? Meu pai e meu tio são sócios, né? Minha mãe também é sócia, e aí eu fui pra farmácia quase sem opção, né? Mas eu não queria, confesso que eu não queria. Quando eu entrei na faculdade, me apaixonei pelo curso, e aí eu fui entender o que era o meu trabalho de verdade, né? Então foi fascinante todos esses anos de faculdade, e ao final da faculdade eu entendi que o meu perfil era o SUS. Olha, prestei o concurso e aí entrei para a Prefeitura de Piracicaba, né? Onde eu estou há 15 anos. Então nesse tempo todo, a minha irmã se formou, né? Minha irmã também é farmacêutica, meus primos são farmacêuticos, né? Então, o que não falta na família são farmacêuticos. Está no DNA familiar. No DNA familiar, exatamente. Tem na drogaria, tem na indústria, tem na farmácia veterinária, tem na saúde pública. Você. Não é? Não é? E aí, aqui dentro do departamento, né, de assistência farmacêutica, já fui coordenadora, já participei de diversos departamentos, né? Faço agora um trabalho além da prefeitura, né? Nós estamos estruturando a Associação de Portadores de Diabetes, Amigos do Diabetes de Piracicaba. Então, eu e mais uma parceira, a Silvia Onofre, né, nós estamos estruturando a associação. Faz algum tempo já que nós pedimos ajuda de parceiros para conseguir realizar eventos, né? Então, faz 3 anos já que nós estamos correndo atrás de todo esse trabalho. E aí, com certeza, ainda esse semestre, saímos com a associação toda estruturada documentalmente, né? Jussara, como é que se dá a atuação de uma farmacêutica na rede pública? Olha, no SUS, né, no Brasil, então nós temos o farmacêutico inserido em diversos âmbitos. Então nós temos o farmacêutico inserido na atenção básica, que são as farmácias de unidades de saúde. Nós temos na atenção especializada, junto aos programas do Ministério de Saúde, bestiais, alto custo, né? Diversos outros. Além disso, o farmacêutico ele está inserido, ele desenvolve as ações do ciclo da assistência farmacêutica. E esse ciclo, ele vai desde da seleção de medicamentos até a distribuição dos medicamentos, passando pela aquisição, passando pelo armazenamento, pelos cuidados da entrega, pela orientação. Então, o objetivo do farmacêutico dentro desse ciclo é fazer com que a qualidade do medicamento seja garantida e, principalmente, que o paciente receba esse medicamento com a qualidade merecida. Jussara, você também tem um trabalho voltado para o planejamento familiar. Como é que é esse trabalho na rede pública? Conta pra gente. Olha, é muito interessante. Eu tenho um prazer muito grande em trabalhar com gestantes. Eu trabalho em parceria com o enfermeiro lá da minha unidade, então nós realizamos o grupo de gestantes periodicamente, né? E um tema que eu gosto muito de conversar com elas é sobre planejamento familiar. Porque quando você fala de planejamento familiar, é você desenhar qual é a família dos seus sonhos. Qual é a família dos seus sonhos, né? Para quem tem filhos,
sempre a gente tem assim um desejo de dizer qual é o tamanho da família que eu quero, ou qual é o que eu gostaria de ter, ou o que a minha mãe sonhou, ou o que a minha irmã sonhou para mim, né, que minha sogra anda sonhando. E aí todo mundo quer interferir, mas eu acho que o mais importante é o casal definir qual é o número de filhos que quer ter. Inclusive se você quer ter agora ou se você quer ter daqui a alguns anos. Então o planejamento familiar é trazer a consciência da importância de planejar o sonho que eu quero ter com a minha família daqui a pouco. E se isso vai caber no meu bolso? E se isso vai caber dentro da minha casa, dentro do meu carro, dentro do meu salário, né? Qual é o trabalho que eu vou ter cuidando de filhos? Porque nós sabemos que crianças hoje exigem muito mais do que as crianças de 50, de 30 anos atrás, né? Então é importantíssimo trazer essa consciência para a mulher da responsabilidade dela, que nós sabemos que tem já é intrínseco, né? Mas assim, trazer a responsabilidade da mulher para o planejamento, porque a importância do casal conversar sobre isso é muito grande, mas é muito mais importante a mulher ter a consciência do que ela realmente quer para a vida dela, né? Porque os filhos são sempre bem-vindos, mesmo que a situação seja bem restritiva, ele vai ser bem recebido. Mas se eu puder planejar, né, vai ficar tudo mais fácil. E o brasileiro não está acostumado a planejar nada, né? Nem contas, nem viagem, muito menos o tamanho da família, não é? E hoje nós conseguimos sentar e conversar com as gestantes, propondo que elas tragam essa discussão para dentro de casa, que elas façam uma avaliação social, uma avaliação até de espaço mesmo, sabe? Qual é o meu espaço de mãe, qual é o meu espaço de mulher, qual é o espaço que eu tenho na minha casa, qual é o meu espaço de funcionária de uma empresa, né? Quantos filhos eu quero colocar nesse meio, né? E nesse mundo também que hoje é tão intenso, né? Tudo é muito intenso. Então a proposta é trazer essa discussão para as mulheres, trazer essa discussão para os casais. Então nós convidamos os casais, as sogras, as mães, os filhos, né? Trazemos todos para conversar, fazemos com que as famílias pensem sobre o número de filhos e a importância disso, o valor financeiro também disso, né? Porque às vezes você vai estar numa rotina tão grande de consumo que você não consegue pôr na ponta do lápis o quanto isso custa. E aí, junto com o casal, individualmente, nós conversamos sobre qual é o melhor método contraceptivo. E vamos tentar, né, dar todas as alternativas e dar todos os detalhes para que o casal se adapte. Porque muitas vezes um detalhezinho só, por exemplo, no contraceptivo hormonal, né, a pílula, né, conhecido como pílula. Um detalhezinho de uso errado, você já promove uma ovulação, né, já permite uma ovulação e aí já tem a chance da gravidez. Então eu conheço muitas gestantes que tiveram um bebê e no mês seguinte já estavam grávidas, né, novamente. Então isso é muito comprometedor até para a sanidade mental das mulheres, né? Porque a mulher sempre se compromete muito, né? A mulher é mãe, é instintivo. Então fazer esse trabalho resgata muito do feminino, mas resgata um pouco de força de controle familiar, né? Na rede pública, além do anticoncepcional, quais são os outros métodos contraceptivos que hoje são oferecidos? Então nós temos os contraceptivos hormonais, tanto em comprimido quanto injetável, para quem tem dificuldade de fazer um planejamento familiar, lembrando do comprimido diário. Então o injetável você toma a cada 30 dias ou a cada 90 dias. Tem também o DIU, que é o dispositivo intrauterino. Puxa, a rede pública oferece o DIU? Oferece gratuitamente. Né? É só você procurar na sua unidade de saúde. Então sempre vai ter um médico que vai ou fazer a própria aplicação na unidade ou vai te encaminhar para uma unidade para aplicação. Então o DIU é gratuito. Tem alguns requisitos, né, para aplicação, então isso vai ser explicado. E aí existe a laqueadura e a vasectomia, né? Existem também os preservativos feminino e masculino, que estão disponíveis nas farmácias gratuitamente.
à vontade. Que interessante. E além disso, assim, o importante é sentar e bater um papo, esclarecer as dúvidas. Porque quando se fala de sexualidade, tem um monte de mitos envolvidos, né? Então, desde a vergonha, desde a relação muito pessoal do casal, né? Desde os mitos da adolescência, mitos familiares, né? Então, tem uma série de conhecimentos que estão envolvidos e que são muito peculiares, né? É um trabalho, Rogério, que está me parecendo, não sei se é você também, de formação e educação. Educar E de formação também, né? Mais do que educação, porque inclui essa parte subjetiva da pessoa se pensar, se ouvir, ser ouvida, né? E é importante que isso vai acabando sendo passado para os filhos, né? Que a mãe vai ter até instrumentos através da educação de filha, quando acontecer isso com você, toma isso e tal, porque antigamente não se tinha isso, né? Era muito a minha avó fazia, ou a fulana tal, né? Vamos seguir o que a minha avó... Não, e hoje tem essa questão. Existe uma geração nova de mães que têm filhas que já são mães, né? Então, hoje, mulheres com 40, 45 anos, por conta do trabalho, da rotina de trabalho, de planejamentos, de novos parceiros, né, de nova estrutura familiar. Então, elas estão engravidando e elas estão participando de grupos de gestantes com as filhas gestantes, né? Então, assim, é uma partilha de conhecimento muito grande. Então, dá para você trazer a família toda para dentro da unidade, conversar sobre a importância, né? Então, isso tem, assim, o apoio de uma psicóloga voluntária, né? Então, nós tentamos fazer com que o casal tenha essa consciência do que ele quer para o mundo e dos filhos que ele quer deixar no mundo. Pílula do dia seguinte é algo que está na rede pública ou ainda não? A pílula do dia seguinte, ela está na rede pública, mas para casos muito específicos, muito ligado a abuso sexual, programa específico mesmo, não está em acesso aberto. Aqui. Até porque, posso interromper um pouquinho? Até porque todo o trabalho é planejar e educar. Né? Sentido preventivo. A pílula do dia seguinte, ela tem uma carga hormonal muito grande. Então, a gente tenta fazer com que as pessoas evitem utilizar por conta de todas as possibilidades de efeitos colaterais disponíveis ali, né? Naqueles 2 comprimidinhos. Jussara, vamos falar sobre um tema que acontece muito, né, atualmente, que é os medicamentos e o uso dos medicamentos sem prescrição médica, né? Às vezes a pessoa está ali com uma dor de cabeça ou está muito ansiosa, aí o amigo toma ou a amiga toma alguma coisa e aí vai lá e compra, enfim, compra até pela internet hoje em dia medicamentos com tarjas, né, que são prescritos. Qual o perigo de se tomar esses medicamentos sem prescrição médica? Nossa, esse assunto é importantíssimo, né? A automedicação, ela é um risco imenso. Então, nós precisamos lembrar que nós estamos num país de cultura medicalizadora, né? Se você entrar em casa durante a manhã ou durante a tarde, durante a noite, em algum horário, ligar a televisão aberta, você vai encontrar algum programa, principalmente voltado para a família ou para a mulher, que nos intervalos vai ter a propaganda de medicamentos. Ou em forma de suplemento alimentar, né? Ou com características do suplemento alimentar, mas sempre vai ter um medicamento ali inserido. Então, a população brasileira se sente muito próxima do medicamento por conta dessa cultura medicalizadora, né? Então, nós temos também leis que permitem que o acesso seja muito facilitado para aquisição, né? E também as propagandas são muito voltadas para aquele público que está ali vulnerável. Então, nós temos riscos muito grandes, porque ninguém aqui quer se sentir passando mal, ou vulnerável, ou entristecido, ou limitado de alguma forma, né? Porque a doença ou o sintoma traz limitações. Nós não queremos ser limitados nunca. E aí, quando tem uma cultura tão complexa quanto a nossa, que disponibiliza essa informação parcial, porque é muito parcial a informação, né? Muitas vezes só fala das vantagens do medicamento. E aí eu não quero ver, né, eu não quero ver ninguém doente, então as pessoas acabam
enfrentando essa limitação apenas pensando no medicamento. E os riscos estão muito ligados à intoxicação, a efeitos colaterais seríssimos, inclusive a morte. A morte também está muito ligada ao uso de medicamentos. Pouco se divulga, mas é a nossa realidade. Mente Informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Jussara Bueno, que é farmacêutica, palestrante e educadora em diabetes. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e acompanhe este e outros programas que já passaram por aqui no nosso canal no YouTube, Mente Informa 105. Jussara, essa pauta da automedicação eu queria novamente reescrevê-la aqui na nossa entrevista, né, porque acho que é importante a título de orientação, de alerta, né? Como que a gente deve se posicionar frente a isso? Bom, nós devemos evitar então o consumo de medicamentos por indução, né? Seja indicação de vizinho, seja indicação de amigos, né? Seja indicação de pessoas que não têm a capacidade de nos medicar de forma técnica. Então, é muito importante evitar também esse impulso de ver o comprimido ali na prateleira fácil, né? Até porque eles são coloridos, são gelatinosos. Muito interessante. É preciso lembrar que muitos medicamentos fazem parte daquela lista de MIPs. Vocês já ouviram falar em MIPs? Não. São medicamentos isentos de prescrição. Então você pode ir lá na drogaria e comprar esses medicamentos que eles não têm aquela tarja vermelha, nem a tarja preta que exigem retenção de prescrição ou apresentação de prescrição, né? Então você vai até a drogaria e eles estão ali disponíveis. Só que eles estão disponíveis para compra, mas eles não estão isentos de orientação. Eles não estão isentos da explicação do uso, né, da limitação das contraindicações. Então é muito importante que exista a consciência do usuário de que tem um profissional dentro da farmácia, obrigatoriamente por lei, que está ali formado para fazer essa orientação para ele, que ele não tenha vergonha, que ele acesse o farmacêutico, que ele busque informações, que ele lembre do que ele tem em casa, do que ele usa na rotina, no dia a dia, que ele tire as dúvidas, que ele leve o seu caderninho para fazer as anotações, porque a automedicação é um risco muito grande, né? Aqui a gente tem um dado da Organização Mundial de Saúde que diz que mais de 50% de todos os medicamentos são incorretamente prescritos, dispensados e vendidos, e mais de 50% dos pacientes usam medicamentos incorretamente. Então, se nós pensarmos no risco que esses mais de 50% dos usuários no mundo estão correndo, né, é muito grande. E esse risco pode estar dentro da sua casa, pode estar dentro da sua família, porque no fundo ninguém tem má intenção. Ninguém tem intenção de passar mal, não é mesmo? Todo mundo tem a intenção de ficar bem, saudável, feliz, né? E a dor é sempre um incômodo. Então, nós precisamos começar a converter essa boa intenção em informação qualificada, para que nós possamos ter menos riscos e ter menos gente morrendo dentro da nossa família. Jussara, outro dia eu li até um artigo falando sobre as pessoas usando medicamentos vencidos, né? Que muita gente não presta atenção na validade do medicamento e, enfim, toma aquele medicamento que já tomou uma vez para um determinado caso ou passa também para outras pessoas, tal. E o que isso pode acarretar? Tomar um medicamento vencido, né? Que muitas vezes o medicamento fica lá, a pessoa, não, tomei uma vez. Acontece alguma coisa? O que pode acontecer? Nossa, que questão importante, né? Eu pergunto para vocês consumiriam alimentos vencidos? Quando vence algum alimento na sua casa, eu pergunto até para os nossos ouvintes, né? Quando tem um medicamento, um iogurte, um perecível na sua casa, você consome esse alimento vencido? Você tem coragem de dar para os seus filhos um risco de contaminação, o risco de adoecimento? Você tem coragem? Em geral, não, né? E
com a medicação é da mesma forma. Então, o que você tem ali dentro daquele medicamento é o princípio ativo, que é o que vai fazer o efeito esperado. No entanto, você tem diversos outros componentes para manter a estabilidade desse princípio ativo, além do conservante. Então, quando a indústria faz ela confecciona aquele medicamento, ela produz o medicamento e ela faz o cálculo da validade, ela considera inclusive as perdas e os lucros dela. Então, nenhuma empresa vai produzir um medicamento para jogar dinheiro no lixo. Então, é super importante que as pessoas entendam que aquele mito que vale por mais 2, 3, 4 meses depois da data de validade, que isso é falso. A indústria não produz nada para ter o risco de ter alguém doente e poder processá-lo, né? Então, a indústria não vai fazer nada que ela possa perder. E ela não quer também que os clientes percam, né? Não percam em saúde, não percam de nenhuma forma. Então, é importantíssimo que você se conscientize que, além daquele princípio ativo que estava ali, poder não estar mais na mesma concentração, você pode ter algum metabólito tóxico, tá? Então, aquele princípio ativo pode ter sido metabolizado, pode ter sido oxidado, né, por ações diversas, porque não estava tendo mais a proteção da validade, né, dos conservantes todos, e pode se transformar num item tóxico, alérgico, né? Então, além de você não ter o seu tratamento garantido, você pode estar provocando uma nova doença em você mesmo, né? Então, é muito sério isso, é muito sério. Em nenhum local, né, nenhum estabelecimento de saúde existe orientação para fornecer medicamentos com menos de 30 dias de validade. Então, é muito sério isso. Nós precisamos ter essa consciência e fazer em casa as nossas limpezas. O que isso significa? Você vai chegar na sua casa hoje, vai olhar para tudo que você tem de medicamentos lá, vai procurar a data de validade. O que não tiver data de validade, ou tiver com a data de validade pouco visível, ou que tiver vencido, você vai separar tudo numa sacolinha, tá? E na próxima vez que você for numa farmácia da prefeitura, você vai, não pega fila, não pega nada, você chega e entrega a sacolinha pra gente. Existe um serviço gratuito para descarte desses medicamentos. Então, esses medicamentos não podem ser jogados no meio ambiente, eles não podem ser descartados no lixo, no vaso sanitário, porque eles vão contaminar todo o ambiente, vão contaminar toda a flora e fauna, né, nos lixões. Então, nós precisamos ter muito cuidado com medicamentos, porque além de extremamente contaminante, ele pode ser extremamente tóxico. Então, não use medicamentos vencidos, tá? Por você, por sua saúde, pela saúde da sua família. Jussara, e um medicamento genérico? Ele tem o mesmo princípio ativo? Ele é igual o que tem o nome fantasia? Enfim, a gente pode confiar no medicamento genérico? Olha, o medicamento genérico, ele é um medicamento que é a cópia idêntica do medicamento de referência. O que é o medicamento de referência? É o primeiro medicamento com aquele princípio ativo lançado no mundo. Então, o genérico, ele é uma cópia idêntica. Então, ele tem a mesma cor, o mesmo tamanho. Não é só a quantidade de princípios ativos. Então, ele tem toda a composição idêntica. A gente pode dizer que é um irmão gêmeo. Tá? Então, você pode usar com confiança de que ele tem o mesmo efeito, porque existem estudos de bioequivalência, tá? Que dizem que são exatamente iguais, e biodisponibilidade também, né? São 2 estudos que comprovam que são cópias idênticas. E por que o preço é menor? Porque o medicamento de referência, ele é um medicamento que teve muitos anos de estudo, né? Ele teve muitos anos de investimento para desenvolvimento. E aí, durante os 10 anos de lei de patente no Brasil, o laboratório tem exclusividade de venda daquele princípio ativo. Depois de 10 anos, qualquer outro laboratório pode produzir exatamente igual, desde que passe por todas essas comprovações de bioequivalência e biodisponibilidade que digam que ele é exatamente igual, e você pode vender no mercado sem a embalagem sofisticada, né?
sem todo o custo das pesquisas, sem todo o custo da divulgação. Então a vantagem é essa, tá? Não pode confiar, tome sem medo, que existe muitos estudos comprovando que é exatamente igual, tá? É importante lembrar também, assim, que quando você não acredita em algum medicamento, você já faz com que o seu cérebro corte possibilidades de atuação dele no seu organismo. Então, se você vai comprar um medicamento pagando mais barato porque ele é genérico, mas você não está acreditando nele, automaticamente o efeito dele já vai ser menor, né? Então, vamos considerar essa parte, vamos tirar as dúvidas com o farmacêutico, respeite o seu bolso, né? Respeite as possibilidades de economia e use o medicamento genérico sem medo. Mas isso é relacionado ao quê? A parte psicológica, a parte... Vou tomar um medicamento genérico, eu não acredito que de repente ele funcione do mesmo jeito, e por que isso acontece? Na verdade, nós estamos entrando num assunto muito polêmico aqui, né? Mas eu acho que é pelo próprio efeito da autossugestão. Sim. Nós somos altamente sugestionáveis, né? Sim, a sugestão sim. é... Como o efeito placebo, então, né? Que pode funcionar ou não, tal. Mas a pessoa que ela não acredita no tratamento, ela também não faz o tratamento da forma correta. Então, automaticamente, ela não vai aderir e não vai obter resultados compatíveis com os esperados. Então, o cérebro humano, ele é muito mais complexo do que nós imaginamos, não é mesmo? Então, é importantíssimo, acredite no seu tratamento, acredite no profissional, tire as suas dúvidas, né? Abra o seu coração, confie, porque se você não confiar, metade do caminho está paralisado, né? Mente Informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM, o programa Mente Informa 105. Hoje entrevistando Jussara Bueno, que é farmacêutica, palestrante e também educadora em diabetes. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e acompanhe este e outros programas que já passaram por aqui no nosso canal no YouTube, Mente Informa 105. Jussara, no primeiro bloco, você abriu falando da Associação Amigos do Diabetes. Isso. Eu queria voltar a esse tema. Eu achei maravilhosa essa iniciativa. Queria até te perguntar um pouquinho mais o que essa associação visa, né, quais são os objetivos e o que vocês estão querendo promover com isso. E que também você nos explicasse sobre o diabetes. O que é o diabetes, como preveni-lo, que você é uma educadora voltada para esse tema especial, né? Muito bem, um tema muito importante. Não sei se você sabe, Liege, mas diabetes é a doença da década. 7,5% da população mundial é portadora de diabetes. Sabe qual é o grande problema? Metade não sabe disso ainda. Na minha casa, eu tenho pais portadores de diabetes, né? Mas esse tema, ele é um tema que me encanta muito antes disso. Faz mais de 10 anos que eu trabalho com foco em diabetes também. E quando eu trabalhei mais com diabetes tipo 1, né? Aqui em Piracicaba, num serviço municipal, eu tive muito contato com mães, e uma dessas mães estava muito disponível, virou minha amiga, e aí nós nos aproximamos bastante. O tempo foi passando, e desde o começo eu falava: Silvia, vamos organizar alguma coisa para complementar o que já existe, porque a estrutura de serviço de saúde em Piracicaba, ela é muito boa. Piracicaba é muito estruturada, Piracicaba é referência na região. Só que a demanda é muito grande, então nós precisamos fazer um serviço que consiga complementar o que já existe, né? Então, há muito tempo nós estamos conversando. Há 3 anos nós resolvemos assumir esse trabalho de trazer o compromisso de fazer Piracicaba pensar melhor em diabetes, né? Então, nós temos aí realizado alguns eventos de sensibilização. Nós temos realizado serviços tanto voltados, ficamos 3 anos trabalhando mais voltado para os usuários,
E aí nesse 2017, no final de 2017, no Dia Mundial, nós fizemos também um evento para profissionais de saúde. Começamos o ano de atividades agora em maio, também fazendo atividades sempre em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, com o vereador Pedro Kawai e diversos outros parceiros, para tentar sensibilizar tanto a população quanto os profissionais de saúde sobre todos os detalhes da diabetes. Então é importantíssimo você identificar sintomas, né, você suspeitar de comportamentos. Então nós precisamos conversar sobre esse assunto, porque é muita gente perto da gente podendo ter diabetes, né? E quanto antes eu souber, antes nós vamos começar a tratar e antes nós vamos prevenir consequências muito sérias, né? Jussara, quem deve tomar insulina e quais os tipos, que existem 2 tipos, né, parece que diabetes, né, tipo 1, eu não sei, mais ou menos, tal, explica um pouquinho. Diabetes é uma doença do pâncreas, tá? Que faz com que o pâncreas não produza insulina. Então, ou a quantidade de insulina é insuficiente, tá? Ou ele não produz insulina. Então, parou de produzir insulina, ou a quantidade é insuficiente, tá? E a insulina é um hormônio importantíssimo para o nosso corpo, porque ela faz com que a glicose chegue até as células. Enquanto você tem insulina, a glicose sai da sua corrente sanguínea e vai ser introduzida dentro da célula para utilização. Não sei se vocês sabem, mas a glicose é como se fosse o combustível para o carro. Ela é o combustível da nossa célula, né? Ela é a fonte de energia da nossa célula. Então, se você não tem insulina, essa glicose vai ficar na sua corrente sanguínea, vai ficar sobrecarregando, né, todos os seus órgãos, mas aonde ela precisa chegar, ela não chega. Então, nós vamos ter lesões muito sérias e aí nós vamos ter desnutrição da célula, porque ela não vai receber essa fonte de energia importantíssima. Então, tratar diabetes é fundamental. Jussara, e quem pode tomar insulina? Quem pode tomar insulina? Todos nós podemos tomar insulina. Na verdade, todos nós já temos insulina sendo produzida pelo nosso pâncreas e utilizada, né? Então, essa insulina exógena, ela vai ser tomada por pacientes, né, portadores de diabetes, que não têm a produção suficiente, né, para conseguir tratar o seu diabetes. Então, ela vai fazer uma complementação. Então, eu não vou falar aqui para vocês em números, tá? A partir de qual resultado de glicemia que a gente utiliza, porque é uma avaliação que precisa ser médica. Então, é junto com alguns sintomas, é junto com diversos exames. Então, a decisão, ela é uma decisão médica, tá? Mas existem vários tipos de insulina e existem vários caminhos de evolução do diabetes. Então, na verdade, vários estágios, né? Então, é importantíssimo que você tenha uma avaliação médica para que ele diga, através dos exames, qual é a hora de você começar o seu tratamento com insulina, tá? Então, essa complementação vai acontecer em algum momento e a escolha do tipo correto de insulina, ela precisa ser junto ao médico e junto ao farmacêutico também. É na avaliação do caso a caso de cada paciente. Exatamente, porque são perfis muito diferentes de ação na insulina. Então, umas agem muito mais rápido, outras muito mais lentas, né? Então, você precisa ter consciência de qual é o tipo de insulina que você está tomando e quais são as reações que você precisa ter quando essa insulina começar a fazer o pico de ação. Então, é um assunto que nós temos que sentar família por família, caso a caso, conversar exatamente sobre o que está acontecendo, porque se você sabe como utilizar, você sabe como ter a sua qualidade de vida. Então, o portador de diabetes, ele vive, se ele se cuidar, com a mesma qualidade de vida de quem não é portador de diabetes. Eu falo que a única diferença é que você precisa ser disciplinado. O resto é igualzinho. Jussara, na sua opinião, qual o perfil requerido de um farmacêutico que trabalha com o público, como no seu caso, na rede de saúde?
Muito bem, para ser farmacêutico é preciso ter muito mais do que conhecimentos técnicos. Na faculdade nós temos a formação super técnica, são muitos cálculos, muita química, né? Estudamos muito doença, é tudo muito sério, né? Muito denso, muito sério, muito técnico. Mas a formação humanizada é importantíssimo. É importantíssima a serenidade, é importantíssima a empatia. Nós recebemos seres em crise, né? Nos procurando. Então nós recebemos o resultado de um ser que tem um problema que é muito maior do que aquele que está sendo apresentado. Então é importantíssimo ter um olhar empático, né? Ter um olhar sereno, ter um olhar de um pouco mais do que um olhar técnico, né? Um olhar humanizado como um todo, para entender que aquilo é um resultado. E como é que nós conseguimos tratar esse resultado? Está muito além do que se vê à primeira vista, né? Então precisa ter assim uma sensibilidade muito maior para que nós consigamos ser bons profissionais e consigamos receber de forma acolhedora, de forma gentil, né, os usuários que ali nos procuram. Mente Informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Jussara Bueno, que é farmacêutica, palestrante e também educadora em diabetes. Jussara, uma coisa importante que a gente não sabe muitas vezes é como guardar os medicamentos. Ninguém fala sobre isso. E outro dia até eu fiquei sabendo que existem formas de se guardar o medicamento, né? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes qual a forma mais adequada de se guardar os medicamentos. Nossa, excelente pergunta. É tudo que nós queremos que as pessoas saibam, né? Então, a partir do momento que você leva o medicamento para sua casa, é importantíssimo saber se ele tem algum cuidado específico. Por exemplo, precisa manter na geladeira, precisa manter um ambiente muito fresco, ambiente que às vezes não precisa ser da geladeira, mas diferenciado, né? Uma temperatura diferenciada. Então é importantíssimo você obter essas informações direto na hora da compra. Mas o que todos os medicamentos precisam? Precisam ser armazenados em ambiente longe de calor, umidade e luz direta, tá? Isso inclui luz solar. Isso inclui cômodos que sejam muito quentes, aonde que a gente tem umidade, calor e luz dentro da nossa casa. Cozinha, banheiro, tá? Então guardar aqueles medicamentos dentro do seu armarinho do banheiro não é uma boa ideia. Na cozinha não é uma boa ideia. Se você guarda no seu quarto, é preciso ter um cuidado se o armário que você guarda, ele está encostado numa parede que pega sol, né? Se pega um sol da manhã em cima daquela caixa que você guarda a medicação. Então nós orientamos assim: separe os seus medicamentos em caixas, tá? Pode ser uma caixa de sapato, pode ser uma caixa dessa que vocês compram em qualquer loja especializada, mas uma caixa separada. Se você tem crianças, guarde a caixa de medicamentos de criança numa caixa para criança. Se você tem idosos na sua casa, guarde medicamentos para idosos em caixas separadas. Coloca um nomezinho. Não precisa ser nada sofisticado, mas separe. Porque na hora da emergência, você vai lembrar que aquele xarope vai estar em alguma das caixas e você não encontra. E aí a dose de criança, que é muito mais reduzida, muitas vezes tem a mesma embalagem do adulto. E a chance de acontecer um acidente é muito grande. Outra coisa que é importante lembrarmos, que precisamos guardar os medicamentos muito longe de crianças e animais. Os medicamentos têm embalagens muito atrativas e os comprimidos muitas vezes têm aroma, têm cor, que também são atrativos, né? Nós podemos também deixar bem frisado aqui que nós pedimos para as mães e avós e familiares evitarem de fazer comentários muito agradáveis perto das crianças quando estão consumindo os próprios medicamentos. Sabe aquela avó que toma medicação da pressão todo dia e cuida do bebê? E cuida da criança? E aí ela tem um momento dela e ela vai para retirar a medicação do glicério e a criança está olhando e ela fala: olha, a vovó vai tomar para ficar boa, a vovó vai tomar para pressão, a vovó vai tomar
para parar a dor de cabeça. Olha, a vovó vai tomar para isso, para aquilo. A criança memoriza essa informação. E num momento interessante para ela, ela vai procurar consumir esse medicamento mesmo escondido de você. Então é um risco muito grande. Tá? Jussara, estamos chegando ao final de mais um Mente em Forma 105. Queríamos agradecer especialmente a sua entrevista. Queria também registrar aqui minha gratidão pela pessoa que nos indicou você a esse programa, né, Luísa. Luísa, segue aí o nosso abraço e reiterar o convite de que você também venha para o Mente em Forma 105 nos dar uma entrevista. Vocês são colegas de profissão, né? Isso mesmo. E queríamos que você, agora ao final, fizesse suas considerações finais, deixasse um contato para quem queira te procurar, enfim, continuar essa conversa com você ou tirar alguma dúvida. Ah, que joia, que joia. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade, foi um prazer conhecê-los, foi um prazer ter vindo aqui. Agradeço a Luísa pela indicação, pelo carinho de sempre, é uma grande amiga, E eu queria deixar 2 contatos. Primeiro, da fanpage lá do Grupo Amigos do Diabetes, então é a nossa página no Facebook. Procure, por favor, Amigos do Diabetes Piracicaba. Nós temos lá um contato direto, você pode deixar sua mensagem, tirar suas dúvidas. Tem alguns conteúdos importantes, eventos que estão acontecendo, tá? E vou deixar meu e-mail também, tá? É jussaractbueno@gmail.com. Fico à disposição para tirar dúvidas, né? Até para fazermos boas amizades, não é mesmo? Porque farmacêutico é sempre amigo. Que lindo. Jussara, muito obrigado pela presença. E você, querido ouvinte, acompanhou o programa Mente em Forma 105, um programa dedicado à arte do bem viver. Agradecemos a sua companhia e até o próximo sábado. A nossa ficha técnica contou com a programação musical de Liege Lise. Edição técnica Marquinhos Ferreira. A convidada de hoje, Jussara Bueno. Apresentação Liege Lise e Rogério Cardoso. Programação de áudio de Juliana Protti. E direção geral Eduardo Castro. Tenham todos um ótimo sábado. Até a próxima.